Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês alguns thrillers que viraram filmes. Já começo dizendo então que nesse vídeo eu não vou comentar nem de A Garota no Trem, nem de Garota Exemplar, porque são dois livros e dois filmes muito comentados, muito difundidos, e a minha opção então foi dar preferência para outros títulos. O primeiro deles foi um thriller que fez parte assim da minha infância, então ele é um livro infanto-juvenil, um livro de suspense policial que é o Escaravelho do Diabo. Nessa história, pessoas que são ruivas e que receberam um escaravelho começam misteriosamente a ser assassinadas, e o protagonista então, que é um estudante de medicina, ele se envolve na investigação quando o irmão dele, que é ruivo e recebeu um escaravelho, acaba sendo assassinado. Quando eu li esse livro, quando eu tinha lá os meus 11, 12 anos, eu me encantei por completo pela história. Eu lembro que eu fiquei vidrada naquela leitura, que eu não conseguia parar de ler. E quando o filme foi adaptado para os cinemas em 2016, eu fiquei muito feliz por essa notícia, fui assistir e antes disso eu resolvi então fazer a releitura, né, pra eu poder lembrar, porque eu já tinha esquecido de quase tudo da história, só lembrava que eu tinha gostado muito dela. Quando eu fiz a releitura eu acabei me decepcionando, porque o meu olhar de leitora de hoje encontrou coisas que acabaram não funcionando pra mim e que não foi algo que eu enxerguei quando criança. De modo geral, o que eu gosto muito desse livro é porque ele tem uma história que não é desenvolvida para crianças. A gente tem de fato um caso policial com todas as suas particularidades de um caso policial, então não é uma história voltada ao público infanto-juvenil. Só que ele se transforma, né, para esse público por causa da narrativa da autora, a maneira de como ela constrói isso. E foi por isso que hoje, já grande, eu acabei não gostando tanto assim da leitura, porque enfim, ela acaba não sendo aprofundada em muitos momentos, ela é uma coisa mais rápida, mais cortada. De qualquer forma, o livro funciona muito bem para esse público. Em relação ao filme, eu adorei a maneira de como ele foi construído. A gente tem alterações significativas aqui, especialmente porque o protagonista no filme não é um estudante de medicina, mas é um garoto que ainda tá na escola, e foi essa maneira então que eu acredito que o filme encontrou para manter a leveza da narrativa da autora, para fazer com que o filme, mesmo trazendo um caso policial, trazendo um caso de assassinato, ainda assim permanecesse para um público mais jovem. Outro livro que eu trouxe foi uma leitura que eu também adorei, mas que o filme já não foi tão legal assim pra mim, que é o Antes de Dormir. Aqui nesse caso, a protagonista, ela sofre de um problema de memória, então todos os dias quando ela acorda, ela perdeu a memória dela dos últimos anos, e o que a mantém vivendo todos os dias é um diário que ela escreve. Todos os dias ela registra ali as memórias dela, conta quem ela é, conta as informações que ela precisa saber, e assim ela vai conseguindo viver a cada um desses dias. Só que a primeira informação que ela tem logo que ela abre o diário é que ela precisa tomar cuidado com o próprio marido. Só que ela fica confusa sem saber se ela deve ou não confiar naquela anotação, porque o marido dela não aparenta ser alguém com quem ela devia se preocupar. É também um daqueles livros que me pegou desde a primeira página, foi aquela leitura instigante e viciante que eu não conseguia parar de ler, e é um dos meus thrillers psicológicos favoritos por causa disso. Que eu acabei não gostando muito do filme, que talvez eu tivesse gostado mais se eu não tivesse lido o livro, é porque a gente tem uma mudança aqui da narrativa no sentido de que, enquanto no livro o que mantém, né, essa questão da dúvida é o diário, porque a gente tá falando de lembranças da personagem e tal, no filme é feito por meio de um vídeo, então a gente perde um pouco dessa questão da confiabilidade, porque a gente tá vendo as imagens, sem contar que no filme a gente tem também a visão da câmera mostrando essas coisas, então a gente perde essa questão da imersão nas memórias, na lembrança da personagem, é como se a gente fosse um observador externo àquilo. E isso tudo acabou influenciando também algumas reviravoltas do fim que foram modificadas e que perderam esse potencial todo que ela tinha. Um livro também sensacional e que tem duas excelentes adaptações é O Homem que Não Amava as Mulheres, que tem a primeira adaptação, então, que é a adaptação sueca, e depois recebeu uma adaptação mais recente, que é a americana. O livro vai trazer como protagonista um jornalista que é contatado para tentar resolver o mistério de uma família. Uma jovem desapareceu muitos anos atrás, e esse membro da família que contatou o jornalista já é um senhor de idade que não conseguiu superar isso tudo, e ele quer que o jornalista encontre, desvende o que foi que aconteceu. O livro ele é grande assim, porque ele é muito complexo, ele é muito bem desenvolvido, a gente tem diversas informações, é uma narrativa mais lenta justamente por causa disso, mas como eu falei, é um livro muito completo e que acaba sendo incrível por todo esse cuidado com o desenvolvimento com a história. Em relação aos filmes, eu assisti
os dois e eu gostei dos dois, cada um a seu modo. Na versão sueca, a gente tem alguns detalhes omitidos aqui da trama, então a gente tem um aprofundamento maior naquilo que é demonstrado. Os personagens eu acho que foram mais fiéis àquilo que eu imaginei. Já a versão americana, o protagonista se distanciou um pouco daquilo que eu tinha imaginado, ele tem uma agressividade maior que não combinou muito e foi um ponto que eu não curti tanto assim. Já a Lisbeth também é uma das protagonistas aqui da história, tá ótima nas duas versões. Em relação à trama, ela é mais ágil justamente porque ela tem mais acontecimentos e ela acaba sendo mais fiel ao que tá aqui no livro, porque tem mais coisas que estão aqui que foram transpostas pro cinema. O final ele tem algumas pequenas alterações, mas de qualquer maneira os dois filmes são muito bons. Já a próxima indicação é de uma série que eu adoro, só um dos livros foi adaptado, né, até o momento, e que é o Boneco de Neve, do John Nesbo. Esse aqui é o 7º livro da série do detetive Harry Hole. Se você nunca leu nada, você pode começar a série por esse livro aqui, foi como eu comecei também, mas eu recomendo que a partir daqui você vá lendo na ordem, porque tem alguns livros mais pra frente que eles dependem muito de você já conhecer os personagens e tudo mais pra você pegar o impacto da história. Nesse livro aqui, o Harry Hole ele vai investigar um caso de mulheres que desaparecem sempre que a primeira neve do ano chega na cidade, e o que tem em comum é que essas mulheres são casadas, têm um filho, e na noite que elas desaparecem, na noite da primeira neve, é montado um boneco de neve ali no quintal. O John Nesbo ele tem uma narrativa que também é bastante detalhada e que ele consegue trazer muitas emoções. Esse livro foi daquele que me deixou com aquela sensação de angústia, de agonia, de medo mesmo, e eu não sou medrosa pra fazer leitura, mas ele me deixou com aquela sensação do suspense, do thriller. Ele desenvolve muito bem os casos, muito bem as narrativas, as personagens são complexas. O Harry Hole é um personagem extremamente multifacetado e eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele, e a série como um todo é fantástica. O filme estreou no ano passado, eu ainda não tive a oportunidade de assistir, então eu não posso comentar do filme em si. O que eu vi é que ele recebeu críticas não muito positivas, muita gente falou que o filme deixou bastante a desejar, tanto em relação como a adaptação, como o filme, especialmente, que não foi lá muito bom. E a última indicação é mais pra realmente falar desse livro, porque ele tá na minha lista de leituras há muito tempo, então eu não posso falar minhas impressões porque eu ainda não li, e é o Tony e Susan, um livro que foi lançado pela primeira vez em 93 e foi relançado depois de 17 anos, a Intrínseca trouxe aqui pro Brasil em 2011. Nessa história, então, um casal já se separou há mais de 20 anos e a protagonista, então, um dia ela vai receber o manuscrito do ex-marido dela, falando então que ele terminou o livro, como ela sempre foi uma crítica muito forte, muito importante pra ele, ele tá mandando esse manuscrito pra ela poder ler. Quando ela começa a ler o manuscrito e ela vai acompanhando a vida do personagem ali, em determinado momento, reviravoltas e acontecimentos trágicos vão fazer com que ela se dê conta de por que ela recebeu aquele manuscrito, porque ela vai vendo relações do que acontece naquele livro ali na própria vida dela, e eram coisas que ela preferia deixar escondidas num canto ali da mente dela. O filme adaptado desse livro, então, é o Animais Noturnos, que tem a Amy Adams no papel principal. Pelo que eu vi, então, a gente vai acompanhar tanto a história aqui da personagem, quanto a história do livro em si, que é a Isla Fincher que vai fazer uma das personagens, né, desse livro. Enfim, o filme foi super bem aclamado pela crítica, muita gente elogiou, falou que o filme é sensacional, e isso só me deixou ainda com ainda mais aquela sensação urgente de que eu preciso ler esse livro pra ontem, pra poder depois assistir ao filme, porque eu só vou assistir depois que eu ler. Vocês, contem pra mim aqui nos comentários, vocês são daqueles que preferem ler o livro primeiro e depois assistir ao filme, ou vocês preferem ir direto pro filme pra não se decepcionar? E lembrando que esse mês tá acontecendo vídeo todo dia aqui no canal, tá tendo promoção em comemoração aos 7 anos da minha vida literária, então assista aqui ao vídeo que tá nos cards pra você poder participar dessa festa como um todo. E já sabe, se gostou desse vídeo, deixa essa curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo! Se inscreva aqui no canal e ative as notificações pra não perder nenhuma novidade. Me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos, até amanhã!